Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vamos ao hino de laudes. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós, celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós, porque foi neste momento que a sentença de um mortal entregou à morte injusta o juiz universal. E nós súditos humildes, por amor e por temor, contra todo o mau desígnio do perverso tentador, imploremos a clemência de Deus Pai eterno bem, do seu Filho nosso Rei e do Espírito Santo. Amém. E chegou agora, a gente está rezando a hora média, a hora do meio-dia. Salmodia, Salmo 118. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Senhor, voltai-vos para mim, tende piedade, como fazeis para os que amam o vosso nome. Conforme a vossa lei, firmai meus passos, para que não domine em mim a iniquidade. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, ensinai-me vossas leis e mandamentos. Os meus olhos derramaram rios de pranto, porque os homens não respeitam vossa lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 81. Deus se levanta no conselho dos juízes e profere entre os deuses a sentença. Até quando julgareis injustamente, favorecendo sempre a causa dos perversos? Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei. Libertai o oprimido e o infeliz, da mão dos opressores arrancai-os. Mas eles não percebem nem entendem, pois caminham numa grande escuridão, abalando os fundamentos do universo. Eu disse, ó juiz, vós sois deuses, sois filhos todos vós do Deus Altíssimo. E contudo, como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra, porque a vós é que pertencem as nações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 119. Clamei, Senhor, na minha angústia, e Ele me escutou quando dizia: Senhor, livrai-me desses lábios mentirosos, e da língua enganadora libertai-me. Qual será a tua paga, o teu castigo? Ó língua enganadora, qual será? Serão flechas aguçadas de guerreiros,
acesas em carvões incandescentes. Ai de mim, sou exilado em Mozoque, devo acampar em meio às tendas de Cedar. Já se prolonga por demais o meu desterro entre este povo que não quer saber de paz. Quando eu falo sobre paz, quando a promovo, é a guerra que eles tramam contra mim. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos à leitura breve. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos. Com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Os discípulos ficaram muito alegres, aleluia, por verem o Senhor ressuscitado, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora à meditação do Evangelho do dia de hoje. O Evangelho se encontra no capítulo 10 de João, capítulo 10, versículos do 11 ao 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário e o que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. E o lobo arrebata-as e espanta-as, porque é mercenário. Eu sou, e não lhe importa as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem-me. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e ofereço a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também estas eu preciso de as trazer, e hão de ouvir a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E é por isto que meu Pai me tem amor, porque eu oferecer a minha vida para retomar depois. Ninguém me tira, mas sou eu que a ofereço livremente. Tenho poder de a oferecer e poder de a retomar. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse texto é um texto de uma Bíblia de tradução portuguesa, do qual eu gosto muito, e que nos fala sobre, durante toda essa semana, a gente ontem meditava no Evangelho sobre o bom pastor, e durante toda essa semana a gente vai refletindo sobre esta realidade do bom pastor e reconhecendo, identificando quem é o bom pastor. O Evangelho nos faz reconhecer em detalhes as características próprias do bom pastor, por sua vez mostra também as características próprias daquele que não é pastor, do que é assaltante, do que não se importa com as ovelhas do mercenário.
O pastor, como ele vai dizer, dá a vida pelas ovelhas. Essa é a característica principal do bom pastor. Ele se importa, ele se preocupa, ele ama e cuida das ovelhas. Então, a ovelha que sabe que tem um bom pastor, né, em sua vida, sabe que faz parte do seu rebanho, ela tem essa segurança de que o pastor a protegerá de todo o mal. O bom pastor que é o próprio Jesus, ele é que é esse bom pastor. E assim nós precisamos, no passar da nossa vida, é uma realidade, podermos aderindo cada vez mais a essa identificação nossa como ovelhas de um só pastor. Como vimos também Jesus dizendo aqui, há um só rebanho e um só pastor. E o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo é reunir todos do seu rebanho juntos, para que eles tenham ciência que existe um só rebanho, mesmo que às vezes as ovelhas se dispersem. E é interessante a gente ver que quem dispersa as ovelhas, quem as afasta, é o mercenário, é aquele que vê o lobo e deixa o lobo invadir, e o lobo faz bagunça. O mercenário não se importa com isso. Nós vivemos um momento muito delicado, um momento presente da nossa história, a respeito de algo que a gente nunca vivenciou, né, na história, algo das dimensões que a gente está vivendo hoje. E por isso é ainda mais necessário, como eu dizia ontem, é essencial, que nós nos sintamos parte dessas ovelhas, nos façamos parte dessas ovelhas, reconheçamos o bom pastor, porque se assim a gente não faz, cada dia mais cresce em nosso coração a angústia, a aflição, a tristeza, a desesperança. Claro que naturalmente todo ser humano tem ansiedade, todo ser humano se entristece em algum momento, desanima em algum momento. Mas qual a diferença de alguém que desanima em um momento, mas sabe que tem um bom pastor, sabe que tem quem o guarde? A diferença é que aquele que, quando sente isso no seu coração, ele volta logo o seu olhar, seu ouvido e sua mente ao pastor. E ao fazer isso, ele reconhece, não há o que temer, se eu tenho ele que me protege. Por sua vez, quando a gente não sabe, né, se tem um pastor que nos proteja, que nos guie, que nos ajude, a gente fica, como diz o povo, areado, perdido, sem saber para onde ir, sem saber onde se refugiar, a quem procurar. Já Jesus, ele se encontra como aquele que nos dá alento, mas acima de tudo, a característica do pastor é aquele que dá a vida, é aquele que dá a vida por nós. Então, justamente nós podemos recordar mais fortemente de Jesus Cristo, o bom pastor, na nossa vida, quando a gente recorda o sacrifício dele por nós. E por isso que os padres da igreja, né, os santos, eles orientavam tanto aos cristãos que meditassem sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando meditamos sobre a paixão, nós lembramos quem é que nos cuida, quem é que está junto a nós e que não estamos sozinhos. Temos essa certeza em nossos corações, em nossas vidas, e o quanto é necessário isso, né, meus amados irmãos e irmãs, para nós. Ontem eu recordava também na homilia a respeito que nós muitas vezes exercemos também um certo pastorio. Às vezes a gente lembra mais do pastor como referência ao padre, né, ao bispo, como sendo referência de pastor, mas não podemos esquecer que o Senhor também nos dá a graça de sermos pastores uns dos outros, principalmente aqueles que são pastores de seus lares, de sua família, pastores nos seus relacionamentos de amizade, de namoro. E como disse, qual é a característica principal de um bom pastor? É a característica de dar a sua vida. Isso é a expressão maior do amor, é dar a vida, é se sacrificar, é perder tempo por causa do outro. Muitas vezes a gente vê crescer cada vez mais dentro das mesmas famílias, das próprias famílias, o egoísmo. Tantas vezes a gente quer guardar tempo, ter tempo para nós mesmos e acha que ficar parado conversando com o outro
ou às vezes sair com outra perda de tempo. Quantas vezes a gente ouve esse tipo de relato, ou às vezes em que os filhos mesmo, sendo ovelhas de seus pais nessa dimensão aí da família, como essa porção do rebanho também de Deus, os filhos não têm tempo de ajudar em casa, não têm tempo de ajudar seus pais, não tem tempo de passar com o pai e com a mãe porque está na internet, porque tem aula, porque vai estudar. É preciso também a gente educar nossos filhos a poderem crescer no amor, a ter tempo para as pessoas que amam. Porque senão eles vão viver a vida toda para si mesmos apenas. Como a gente tem casos de pessoas que vivem dentro de uma casa isolados. Praticamente só vê 1 ou 2 vezes o pai e a mãe morando na mesma casa. Porque passa o dia todo dentro do quarto, só sai para comer. É triste realidade. Isso acaba esfacelando a relação de família e, consequentemente, também bloqueando a capacidade de amar no sentido de oferecer-se, de dar-se para o outro. Então possamos, meus amados, nesta manhã, melhor dizendo, nesta tarde, reconhecer essa característica principal do bom pastor para voltarmos o nosso olhar para ele cada dia na nossa vida de oração, no nosso relacionamento diário, na participação da Santa Missa, porque nós precisamos também ter uma orientação diária de como vai ser a nossa rotina espiritual. Não podemos ficar alheios, fazendo só o que dá à vontade. Porque muitas vezes a gente não reza dizendo, porque eu vou fazer outra coisa, eu tenho que conversar com um amigo que está precisando, eu tenho as coisas para fazer de casa. E sempre que a gente vai rezar, aparece alguma coisa assim, justamente como uma influência para a gente não rezar, para a gente não se voltar a Deus. E qual deve ser a nossa atitude? Criar uma rotina diária de oração, criar uma rotina diária de relacionamento com Deus, porque só há um crescimento desse, a palavra mais apropriada seria desse assentimento ao rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, sentir-se parte e sentir-se vivencialmente essa proteção do bom pastor, é quando a gente vai se colocando diante dele, é quando a gente vai se colocando diante da presença dele, ouvindo a sua voz, sentindo essa voz tocar o nosso coração, como acontece nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente pensa no relacionamento com Deus de uma forma muito fria, né? De uma forma muito fria, rezar ali o texto, depois que o texto acabou, né? E reza o texto mecanicamente às vezes, ou até participo da missa, mas de modo como uma obrigação. Isso vai arrefecendo o nosso amor, vai esfriando o nosso amor e endurecendo também a nossa capacidade de acolher esse amor de Deus e de tornar esse relacionamento verdadeiro, porque não pode se tornar só esse compromisso que eu firmo com Deus. Eu vou rezar porque é um compromisso meu como cristão. Não é só isso. Ou a oração deve ser esse diálogo de amor. Né? Os santos, eles mostram isso muito bem, mas cientes de que haverá muitos obstáculos para nos impedir de rezar, principalmente às vezes até aparecendo coisas boas, né? Às vezes a gente vai rezar e aparece alguém para ajudar. Fulano de tal está precisando de uma ajuda. É o meu vizinho que me pediu um auxílio. Minha mãe que ligou para mim. Né? Sempre vai aparecendo algum obstáculo para nos impedir de rezar. E às vezes acontece muitas vezes porque o inimigo quer que a gente vá se afastando cada vez mais da oração, para que a gente vá se dispersando do rebanho, se dispersando da voz do pastor. Por isso é muito importante a oração dentro dessa dimensão do nosso relacionamento como ovelhas junto ao bom pastor. Que nós possamos nos abrir cada vez mais a isso, meus amados, a cada dia rezando, degustando, sentindo a palavra e a presença de Deus junto a nós e junto a nossas famílias. E lembrando, tenha um horário para rezar junto com a sua família. Pare tudo. Aproveite que você está em casa. Aproveite que muitos estão em quarentena. Tenha um horário para rezar junto com a sua família. Obrigue seus filhos a rezarem juntos. Né? Eles não vão querer fazer isso espontaneamente. Eles ainda não reconhecem, muitos deles são crianças, adolescentes, o valor da oração. É preciso tempo para isso. Né? E eu digo a vocês, como eu já fui criança, como eu já fui adolescente, e a minha mãe chamava para rezar o texto e a gente sentia sono, né? A gente ia rezar o texto, a gente sentia cansado, a gente sentia um monte de coisa, cochilava,
Às vezes dava querer dar crise de risos. Quantos casos a gente aconteceu essas situações, às vezes rezando na nossa própria casa ou rezando na casa de alguém quando se reúne um grupo, não é? Mas o mais importante é essa disposição. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ver aqui alguns comentários antes da bênção. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco, a Deise, Amanda, Maria José, Rosileide, a Priscila, Fabiane, Edilene, Monique, Alice Fernandes, a Maria, Lívia, o Jorge Miguel, o Valdeci Padilha, a Memescope, K-Pop, o Paulo. Okay, vamos ver aqui alguns comentários, agradecendo aí a presença de cada um de vocês. Vamos ver aqui. Paulo. Fiz um propósito se manter uma rotina de oração com a liturgia das horas, mas não consigo cumprir como deveria. O mais importante, Paulo, está no esforço, né? Nem sempre a gente consegue cumprir aquilo que nos propomos, mas o mais importante está no esforço que a gente faz diário. Nem sempre eu consigo também rezar todas as horas, né? Mas o mais importante é se planejar para fazer isso e procurar fazer da melhor forma possível. Tentar fazer da melhor forma possível. Não que a gente vai conseguir porque somos falhos, até a gente conseguir criar um hábito que nos faça a gente conseguir fazer aquilo de forma espontânea, livre e controlada, isso requer um pouco de tempo. Mas lembre, Paulo, o mais importante está no seu esforço. Meu Deus vai dando a graça com o passar do tempo. Lívia, olha, Padre, irmão velho aqui. Mostrar minha gratidão a Nossa Senhora. Muito bem. Nossa Senhora, nossa intercessora. Esse mês dedicado a Nossa Senhora, precisamos, né? Dedicar um tempo a mais. A gente está fazendo às 6h30, o momento da oração do terço e também uma reflexão mariana durante todos os dias com orações durante esse mês todinho de maio. Então, algumas pessoas de nossa comunidade estão realizando isso, que era feito antes nas casas, né, e também na igreja, e agora está sendo feito somente aqui na igreja, devido à situação que a gente está enfrentando. Muito bem, agradeço a presença de cada um de vocês. Um forte abraço a todos que estão aí conosco. Chegou mais alguém aí. Vamos ver aqui. Ainda tem a Sebastiana aí que entrou. Um forte abraço. E mande meu abraço a todas as suas famílias, tá certo? A gente está procurando seguir as orientações que nos são dadas, ficando em casa, estando mais recolhido, né? Mas nas necessidades a gente também se dispõe a visitar na necessidade a casa, né? A atender também lá na secretaria, dentro das necessidades, mas o mais importante é estarmos unidos em oração durante esse tempo. E qualquer coisa, estamos aqui. Um forte abraço a vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Forte abraço.